Olá, no Pauta Especial de hoje vamos falar sobre a produção e venda dos remédios para emagrecer, liberadas recentemente no Brasil. Os chamados anoxerígenos têm causa polêmica entre vigilância sanitária, especialistas e entidades de classe médica. Também vamos falar sobre o lançamento de 6 novos estudos que podem ajudar no fomento de políticas públicas aqui em Alagoas. A ideia é usar a pesquisa científica como base para o desenvolvimento do Estado. Recentemente, a Câmara Federal liberou a produção e comercialização e o consumo com prescrição médica de alguns anoxerígenos, os chamados remédios para emagrecer aqui no Brasil. A decisão vem gerando polêmica entre médicos, entidades de classe e a vigilância sanitária, que havia proibido esse tipo de medicamento no país. Para falar um pouco mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o endocrinologista Edson Perrotti. Qual é o receio, o medo das autoridades sanitárias brasileiras? Exato. Esse é um embate que vem acontecendo já desde 2011, quando a Anvisa proibiu a venda, a comercialização e a produção de alguns anorexígenos, anfepramona, femproporex e o mazindol. A alegação da Anvisa é que eles não comprovaram eficácia no tratamento da obesidade e que eles tinham potencial de risco, de trazer mais risco à saúde das pessoas do que o benefício não comprovado. Mas nós, como médicos de entidades da Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, nós sabemos que a situação não é bem essa. Então, foi pleiteado que eles fossem retornados desde 2011. E aí houve essa aprovação agora na Câmara com uma possível, vai ser enviado para sanção pelo presidente Temer ou veto. A Anvisa vem solicitando que seja vetado. Se eu fosse traduzir, Miguel, para uma forma assim fácil de se entender, acontece o seguinte: esses medicamentos já têm mais de 50 anos de utilização. Então, eles bem utilizados têm o seu papel. São medicamentos mais antigos, têm alguns efeitos colaterais previsíveis que nós conhecemos. O grande problema é que a prescrição ficou exagerada, sem controle, e pior ainda, foram criadas o que nós chamávamos, e não é adequado, não é permitido, são as fórmulas magistrais, quando se juntavam esses medicamentos com vários outros. Então, a junção desses medicamentos é que provocava mais riscos de doenças, principalmente doenças cardiovasculares. Agora é uma quebra de braço. Isso. Que vai levar a uma grande discussão, está levando. Isso. Enquanto isso, algumas pessoas que necessitam do medicamento, elas ficam apenas observando. Exatamente. E esperando o resultado. Isso. Essa quebra de braço leva quanto tempo? Não existe previsão de tempo. A questão é que, por exemplo, levou-se 7 anos praticamente para que se fosse levado à Câmara. Então, quando essa discussão se iniciou, um tempo atrás, por exemplo, nós nem tínhamos outros medicamentos, nós tínhamos só esses medicamentos e praticamente a população ficou sem acesso a nenhum tipo de remédio para o tratamento. Se eu fosse trazer assim, numa analogia com carro, por exemplo, é como se nós tivéssemos carros normais que foram retirados de circulação. Por quê? Porque as pessoas estavam dirigindo com velocidade acelerada e estavam batendo. O problema não é do carro. O problema é a forma como você dirige. Então, o problema não é da medicação, é a forma como ela é prescrita. Pior ainda, as pessoas faziam modificações nos seus carros, punham gás de forma irregular, o carro acabava explodindo. Então, vamos tirar os carros de circulação. Da mesma forma, o medicamento começou a ser associado com outras substâncias e dava muito problema. Então, nessa questão de aprovação, hoje surgiram outros medicamentos melhores, mais modernos, só que são extremamente caros, porque são medicamentos de pesquisas recentes. Então, não é possível que toda a população tenha acesso a isso, né? Eu sabe que fica parecendo, quando o remédio parece que leva 50 anos para quebra de patente. Né? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Bom, já é um adendo importante no que eu vou dizer. Exato. Essa quebra de patente faz com que outros laboratórios, todos eles, fabriquem o mesmo medicamento. Exatamente. Porque existe a licença, ou seja, ele vai baratear. Exatamente. Será isso o grande embate? Como eu falei, esse medicamento já tem mais de 50 anos, então eles já não têm mais patente, eles são medicamentos extremamente baratos.
Os outros que surgiram, eles surgem num preço bem mais elevado devido à pesquisa e tudo mais, e com o tempo eles vão também se barateando, etc. O embate realmente é porque, a nosso ver, como entidades científicas, as proibições foram feitas sem que houvesse uma consulta prévia e uma avaliação prévia com as entidades. Mas de qualquer sorte eles têm uma base, que ninguém proíbe nada sem ter base. Algum país no mundo proibiu? Alguns países... Alguma referência sobre isso? Não há proibições. O que há e que deve ser feito, como eu fiz o exemplo do carro, você não vai proibir de dirigir carros porque está tendo acidentes por excesso de velocidade. Você vai coibir a velocidade. Então, o que acontece com esses medicamentos? Eles devem ser controlados, devem ter sua prescrição controlada. Um deles que se manteve, não foi proibido inicialmente e depois retornou com grandes restrições, foi a sibutramina. Então, para que se prescreva a sibutramina, é necessário que o médico prescreva num receituário próprio chamado B2, é um receituário azul. É necessário que se prescrevam 3 vias, uma fica com o paciente, uma fica no consultório e a outra vai para a farmácia. Então, tudo isso é para um controle, para que não exista o uso abusivo. E só podem ser prescritos... Assim como acontece nos antibióticos. Isso, e só é possível prescrever 60 cápsulas de sibutramina por prescrição. Então, você não pode prescrever 1 ano de tratamento e coisas assim. Então, esses controles é que são necessários. Da mesma forma, quando retornarem, se possível, retornarem esses medicamentos que vão abranger grande parte da população com controle de prescrição, aí sim nós teremos o uso adequado dos medicamentos. Qual é o argumento, né, das autoridades brasileiras de barrar a comercialização deles? Então, o argumento foi que eles analisaram que não haviam estudos que mostrassem a eficácia desses medicamentos e como eles são muito antigos e já são muito baratos, é muito difícil conduzir um estudo nesse sentido, a não ser que seja um estudo de âmbito de saúde pública, que não são conduzidos. A saúde pública gasta os seus recursos com outras coisas, mas pelos 50 anos de uso, sabe-se que eles são eficazes. E o argumento outro é que justamente causavam muitas doenças, principalmente cardiovasculares, aumento de pressão arterial e doenças cardiovasculares. Mas aí entra novamente, Miguel, como eu falei, a questão da associação. Aqui no Brasil, o grande problema, principalmente no Brasil, eram as associações chamadas fórmulas magistrais. Fórmulas magistrais é qualquer associação que tenha mais de 3 substâncias numa formulação. Então, esses medicamentos formulados é que nós temos temor, como sociedade científica. E a Anvisa se ampara nesse sentido para trazer o seu argumento de que não traz benefício, ao contrário, traz mais risco ao cidadão. Como a gente vive uma crise moral, de respeito, de credibilidade, há de se desconfiar de tudo, inclusive de algo por trás com relação à comercialização, né? Alguma pressão de laboratório, essa história da quebra de patente, um remédio novo que está sendo lançado no mercado, a gente não sabe, né? Vocês defendem exatamente o povo, vocês defendem... Isso, né? Exatamente. E vocês vão encontrar uma quebra de braço gigante com o governo. Já vem encontrando, desde 2011. Mas há perspectiva, a exemplo do que tem acontecido aí na pressão popular, no argumento científico, técnico, de se modificar isso, porque o político ele não é besta, ele ouve as ruas, né? Isso. Ele está ali acompanhando, não vou votar nisso não, porque mais tarde, quando eu precisar da eleição... Isso acontece no meio científico? Acontece também, e é como nós questionamos, a ideia é que foi uma suspensão realmente exagerada e talvez assim arbitrária no momento em que ocorreu. Na verdade, a lei, né, está sendo modificada no presente momento de uma forma mais adequada. Não se pode deixar esse tipo de medicamento de prescrição banalizada como era, mas também é prejudicial, no nosso entender, que eles sejam retirados do mercado. Então, devem ser utilizados
com responsabilidade. É isso que está se tentando levar. O que está acontecendo no momento, de uma forma mais interessante, é que a população, através até desse programa que nós estamos fazendo aqui, está sendo esclarecida sobre isso, porque nesse embate começam a surgir nas mídias sociais inúmeros posicionamentos, até uma teoria da conspiração, né, como você falou, que talvez alguns medicamentos, no intuito de serem liberados, fossem proibidos outros, para que eles... É meio duvidoso, isso a gente não tem nenhuma comprovação. O que parece mesmo é que houve assim um ímpeto muito rápido de proibição, na tentativa de proteger a população, foi uma ação exagerada da Anvisa e está sendo mantida. Mas para isso existem as associações técnico-científicas, médicas, que defendem aquilo que nós acreditamos que seja o adequado para o momento. O uso adequado desses medicamentos pode causar algum mal? Inadequado, né? Ou adequado? O uso adequado, se for bem monitorado, não. Tá? Ele tem que ser indicado, por exemplo, a indicação para um anorexígeno desses que tem mais efeitos colaterais. Porque o efeito adverso de um medicamento surge quando você utiliza em dose excessiva ou, muitas vezes, quando o efeito tóxico dele é muito próximo da dose de tratamento. Então, esses medicamentos mais antigos têm essa proximidade. O efeito de tratamento é muito próximo do efeito tóxico. Então, a pessoa tem que conhecer quais são os problemas, o prescritor, e saber analisar e avaliar isso, acompanhar o seu paciente. Então, podem trazer, por exemplo, aumento de pressão arterial. Aí um indivíduo que tenha problemas cardiovasculares, ele pode piorar o seu problema cardiovascular. Mas a obesidade, por outro lado, também piora a hipertensão. Então, tem que se avaliar o uso, o risco, o benefício, como contornar as dificuldades. E pode causar em algumas pessoas um efeito de dependência. Então, esses medicamentos, como eles mexem muito com a área comportamental, podem causar algum efeito de dependência. Então, existe um prazo de uso, um prazo de descontinuidade e, eventualmente, uma nova utilização. Alguns medicamentos. Alguns outros podem ser utilizados continuadamente, mas eles podem, mesmo nas pessoas que tenham indicação, podem causar efeito colateral. O grande perigo que a gente muito ouve nas esquinas é o uso banal da sibutramina, né? Isso. Todo mundo, não, eu tomei e fiquei magrinha. Então, no meio das mulheres, enfim, entre o sexo feminino, isso é bastante popular. Né? Isso. Como é que elas conseguem comprar esse medicamento? É uma compra, é como qualquer outro, como as pessoas têm feito com anabolizantes e com inúmeros, agora tem uma moda aí de, como é que chama, de modulação hormonal, em que se prescrevem hormônios que são usados para tratamento de doenças de falta de hormônio, são utilizados inadequadamente para modular os hormônios. Então, são prescrições não adequadas, são prescrições proibitivas e consegue-se por mercado negro. E o que está acontecendo, por exemplo, com esses medicamentos mais antigos, é que a proibição da venda oficial adequada fomentou muito o seu processo no mercado negro. Então é por isso, é de forma ilegal. As pessoas que conseguem a sibutramina hoje, sem prescrição, conseguem de forma ilegal. Aí existem inúmeras formas das pessoas burlarem a lei, mas é crime. E vem a máxima em qualquer situação, se você está sentindo algum problema, vá ao médico, né? Exatamente, ao médico. E, neste caso, principalmente da prescrição dos anorexígenos, ao médico que esteja habilitado e saiba prescrevê-los. Conversamos com o médico endocrinologista Edson Perrotti. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foram lançados 6 novos estudos científicos que podem ajudar a fomentar as políticas públicas em Alagoas. Você vai saber quais são e como elas podem ajudar no desenvolvimento do Estado depois do intervalo. Até já.